Olá, irmãs, boa noite. Bom, resolvi fazer esta gravação para dar boas-vindas pessoalmente ao Clube do Livro, né, vestida de força e dignidade. Quero parabenizá-las pela decisão, a determinação de seguir em frente nesta leitura. Sei que muitas já são leitoras, amantes da leitura, e sei também que algumas estão querendo aperfeiçoar, desenvolver este gosto pela leitura, não só o gosto, e sim o hábito. O hábito é mais difícil do que gostar, né? Então, quero parabenizar vocês por estar, né, determinadas e principalmente querendo ler uma obra, né, cristã, uma obra cristã genuína biblicamente, né? Nós temos vários livros cristãos e várias teorias, várias teologias, e muitas vezes a gente precisa filtrar o que a gente lê, porque pode haver enganações, né? E quando um livro a gente tem confiança que é bíblico, é tão bom poder ler o livro, né? Lembrando que não é a Bíblia, e sim é um livro escrito por pessoas humanas, né? Uma mulher humana como nós, sujeita a erros, né? Então, quando eu fiz o convite do Clube do Livro, eu falei que se você... Eu lembro que eu montei uma mensagem e disse assim que se você já tem uma vida de devoção, uma vida de leitura bíblica, já faz a sua leitura bíblica, então se quisesse entrar para o Clube do Livro para ler uma obra cristã como um apoio em relação à Bíblia, então seriam bem-vindas, né? Porque antes de ler livros, é necessário ler a palavra do Senhor. Ela sim, ela é infalível, ela é inerrante. Então, sem dúvidas, entre ler um livro e ler a Bíblia, com certeza a palavra do Senhor. Mas o Senhor também deu sabedoria às pessoas para escrever livros, né? Então, com certeza, o livro Sábia e Conselheira, que é o livro do Clube do Livro atual, este livro aqui, né? É um livro como apoio, como suporte, ele é dedicado ao Ministério de Mulheres, e com certeza as que já leram o primeiro capítulo, então já está tendo uma noção do que vem pela frente, né? Então, até para quebrar o gelo, que muitas ainda não se conhecem, achei legal a sugestão de uma das participantes do Clube do Livro. Ela sugeriu que cada uma pudesse se apresentar, e eu achei legal esta ideia. E aí, então, cada uma que está participando, pode ou se apresentar através de vídeo, ou se apresentar através de áudio. E aí, eu peço que você se identifique, diga o seu nome, o estado civil, se é casada, se tem filhos, se esses filhos eles são maiores de idade, se são adolescentes ou se são crianças ainda, se você é solteira, se está namorando ou não, onde congrega, né? O tempo de conversão, e também por que você se interessou em ler este livro, tá? E além disso, um versículo bíblico que te inspire, que marcou a sua vida, né? Assim que qual é um versículo que é uma chave para você? É esse versículo que aí você pode se apresentar junto. Mas depois eu vou escrever melhor na descrição do grupo, né, lá no WhatsApp, para que ninguém esqueça desses itens, tá? O objetivo realmente é de se conhecer, para trocar experiências e orarmos umas pelas outras. Então, o objetivo de eu fazer também este vídeo é de nós orarmos juntas, né? E quem já leu o primeiro capítulo pode perceber que a passagem da Bíblia principal baseada neste livro é Tito 2, né? Tito 2, que fala, né, que a mulher mencionada lá, ela é uma cristã idosa e madura que instrui as jovens recém-casadas, né? E nós devemos nos espelhar neste versículo, né? Eu acredito assim que não é só idosa na questão de idade, mas sim também no tempo de conversão. Eu acredito assim que a gente pode também olhar isso, né? O tempo de experiência com o Senhor, de vida, de testemunho com o Senhor.
Eu acho incrível que esse livro, ele abre os nossos olhos, que independente de qual estado que você se encontra na sua vida, se você tem 18, se você tem 20, se você tem 50, 60 anos, sempre vai ter alguém para ensinar, né? E então o livro, ele fica em torno de Tito 2, né? E o primeiro capítulo é Quando eu discipulo uma mulher mais jovem. E aqui a Marta Pisse, ela fala, né, que ela era feminista, que ela tinha umas 3 filosofias de vida. Eu tenho um outro vídeo que está no Instagram que eu explico melhor, detalhadamente sobre esse capítulo, se alguém quiser ver. Acho que faz um ano que eu gravei. Mas eu não quero me deter no capítulo e sim nas questões para estudo, né, para que a gente possa responder em conjunto. E aí, a questão 1, que é escreva um parágrafo sobre o que você acredita ser o papel da mulher cristã, você pode responder lá no grupo do WhatsApp, né? Aí, agora a gente vai para a questão número 3, que é, leia os seguintes trechos bíblicos e anote o que a palavra de Deus ensina sobre prioridades. Então, eu separei os versículos e agora eu vou ler. E a partir deste vídeo a gente pode discutir então lá no grupo e orarmos juntas. Então o primeiro é Mateus 6, 25 a 33. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela nossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Achei até interessante esse versículo, né? Que nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. E o versículo 30 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E o versículo principal é aqui, que responde à pergunta sobre prioridade, é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, respondendo a primeira pergunta, né? De acordo com os trechos bíblicos, anote o que a palavra de Deus ensina sobre prioridades. E qual é a prioridade desses versículos? É buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa, então, deve ser a nossa prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, lá em Colossenses 3, 1, 2, eu vou ler aqui. Só um minuto. Diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. De acordo com esse versículo, com essa passagem, quais devem ser as nossas prioridades? Respondendo, a nossa prioridade é pensar e também buscar as coisas do céu e não da terra. E através deste versículo, através desta conclusão, a gente pode analisar e refletir o que seria as coisas da terra e o que seria as coisas do céu. Então, deixo aberta essa questão para a gente discutir aí no grupo. Próxima, Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam
completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E aí, irmãs? De acordo com Romanos 12:1, qual deve ser a nossa prioridade? Então, o que diz? Oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E a questão fica: como nós podemos nos oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável? Nós podemos fazer isso todos os dias, todos os momentos, como um devocional. Como você faria? Como você faz para se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável? Né? Uma pergunta importante de reflexão e de oração também. O próximo é 1 João 2,15. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, de acordo com 1 João 2,15 a 17, fazer a vontade de Deus é a prioridade, é uma das nossas prioridades. E 2 Pedro 3,18, vamos ver o que está escrito. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma prioridade que nós devemos ter, né, diante de Deus todos os dias. Crescer na sua graça e no conhecimento. E de que forma? No conhecimento, através das Escrituras. E as duas últimas passagens, Gálatas 6,10, que fala assim: portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família. Isso aí. Então, uma das prioridades é fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E Efésios 5,15 diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Então, deixar que o Espírito de Deus dirija a nossa vida, né? E que a gente não venha viver como ignorantes, mas como sábios. Então, essa também é uma prioridade de Deus para a nossa vida, né? Que a gente viva como sábios. E ali no 16 diz assim: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Então a própria Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos. E essa oportunidade de ler este livro, né, de ler a palavra do Senhor, que já faz parte da vida de vocês, mas a oportunidade que nós estamos tendo de crescer em conjunto, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, na mesma direção de Deus, nós estamos aproveitando uma oportunidade que pode marcar a nossa vida, né? Quantos aprendizados a gente pode adquirir e pela soberania, graça e unção de Deus, a gente pode ser totalmente tocadas e transformadas em áreas que nós estamos lutando há muitos anos. Porque este livro, ele não apenas ensina a respeito de aconselhar, né? Mas aqui o nome diz sábia e conselheira. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que busca cada vez mais a sabedoria do Senhor. E buscando a sabedoria do Senhor, mais somos transformadas por Ele, porque mais perto de Cristo, mais ainda a gente começa a imitar os seus passos, a ser transformadas por Ele, né? E ser curadas também. Então eu creio assim que Deus tem muita coisa para fazer através dessa leitura. E o prazo dessa leitura, como eu falei, a previsão é de 2 meses e 2 semanas. Então, cada semana é a leitura de um capítulo.
e respostas, né, das questões. Então, ali no grupo, vocês podem conversar, discutir a respeito deste livro, o que Deus tem falado com vocês, o que tem marcado. Eu sei que algumas já têm falado ali, mas é importante que a gente perca a timidez, né, para que a gente consiga conversar, né, e conhecer umas às outras. Então, por fim, eu gostaria de fazer uma oração. Eu acredito que eram essas as observações que eu queria falar aqui. Deixa eu ver se tem... tá, tem mais uma questão, que como o livro ele é dividido em partes, né, então cada capítulo é semanal, e no final de cada parte a gente vai marcar uma reunião no Google Meet, né, para falar a respeito, né, dessa parte que a gente leu em conjunto, né. E mais uma questão que eu queria sugerir para vocês é que cada semana uma de nós pudesse fazer uma oração, né? Uma oração, um áudio, gravasse um áudio, fazendo uma oração a respeito do Clube do Livro, para que o Senhor cada vez mais venha falar conosco, a gente venha ser transformadas naquilo que precisa ser transformado. Então, vamos fazer a oração com base nesses versículos que eu li, e aí você pode fazer a sua individualmente também, aonde você está. Lembrando que nem todas as perguntas que estão no livro nós vamos responder em grupo, porque tem algumas perguntas que são mais pessoal, então para ninguém se expor, as perguntas elas vão ser respondidas individualmente, e as que a princípio, né, não tem problema algum de ser compartilhado no grupo, a gente pode livremente fazer isso. Então aqui na questão 4 ore enquanto inicia esse estudo e peça a Deus que instrua você, mostre se suas prioridades são bíblicas, conceda-lhe o desejo de realizar as mudanças que ele deseja que você faça em seus pensamentos e ações, e use esse estudo para glorificá-lo em sua vida, né? Então, que o Senhor venha nos encher ainda mais da sua graça, né, do seu poder, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, é por intermédio de Jesus Cristo que eu me sujeito em Tua presença, Pai, junto com as minhas irmãs, Senhor. E quero, Senhor, mais uma vez, colocar o Clube do Livro em Tua presença, colocar, Senhor, o nome de cada mulher que está participando, Pai. Tu conhece a vida, Senhor, de cada irmã, Senhor. Tu sabes, Deus, os desafios que elas enfrentam, que nós enfrentamos. O Senhor sabe, Deus, que nós te amamos e reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que o Senhor morreu na cruz por nós. Obrigada, Senhor, pela obra da cruz. E Deus, neste momento, eu venho te pedir a tua graça inundando as nossas vidas. Eu venho te pedir, Senhor, que o teu poder venha tocar nossos corações e as nossas mentes. Senhor, as áreas, Deus, em que nós não fomos trabalhadas ainda, as áreas que o Senhor já tentou trabalhar e nós muitas vezes não deixamos, pedimos, Deus, que tu venhas trabalhar em nosso coração, venha curar nosso coração, curar, Senhor, toda ferida, libertar, Senhor, todas as áreas que nós ainda estamos presas, mudar, Senhor, a nossa mente, tirando as ideologias deste mundo e nos fazendo, Pai, olhar para as prioridades de acordo com a Tua palavra. Senhor, eu oro te pedindo, Pai, que Tu venhas nos instruir, Senhor, nos instruir nesta leitura, nos conduzir, Pai, nos pensamentos e ações, em nome de Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, usa-nos, ó Pai, para a Tua glória, fala conosco, Senhor. Eu venho, Pai, colocar diante de Ti cada versículo que eu li e que as prioridades, Senhor, venham estar, Pai, de acordo com as Tuas prioridades. Que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, Deus. Nós possamos buscar, Senhor, a Sua justiça, Pai. Que nós venhamos pensar e buscar as coisas do alto e não da terra. Que nós possamos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que nós possamos fazer a Sua vontade.
que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que possamos deixar que o Espírito Santo dirija a nossa vida e que nós não venhamos obedecer aos desejos da natureza humana, mas que nós venhamos viver como sábias, que nós venhamos a amar as pessoas da nossa família e da fé. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Paizinho querido, continua nos lembrando dessas prioridades, continua nos instruindo, Senhor. Conceda, Senhor, o desejo de realizar as mudanças que o Senhor deseja na nossa vida e que nós desejamos também. Mesmo sendo, Senhor, pecadoras e carnais, mesmo nós reconhecendo, Pai, nós sabemos que precisamos ser transformadas em diversas áreas para também abençoar, aconselhar as irmãs. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, usa este estudo para a tua glória. Em nome de Jesus, que possamos glorificar o teu nome, que nós possamos crescer em unidade, Senhor, mesmo muitas não se conhecendo, mesmo muitas não sendo do mesmo estado do Brasil que está neste grupo. Que nós possamos crescer em unidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos crescer juntas em unidade e que possamos registrar esses momentos, né? Com certeza, as experiências que nós vamos ter, elas serão para a glória do Senhor. E eu tenho certeza que aquelas que estão desejando, né, ter esse hábito de leitura, de devocional, com certeza vai conseguir. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse primeiro vídeo, dar as boas-vindas, né, e pedir que esteja em intercessão, e no grupo eu vou colocar mais detalhado as dinâmicas, as observações que eu fiz aqui, certo? Achei melhor, então, fazer esse vídeo do que ficar mandando vários áudios. Você pode, então, né, parar para ouvir o vídeo tranquilamente, quando puder, mas que esteja em oração, em nome de Jesus. Então, graça e paz.